Está no ar mais um episódio do LMcast, o seu episódio descomplicado sobre o universo automotivo. E antes de mais nada, como sempre, eu queria agradecer aos meus apoiadores, Laudocar, NC Agência, Vitória Luz, Hertz, Sim Repasses, Credere. E aí, muito especial esse agradecimento hoje, a Renave Fácil, que está hoje aqui representada na figura do meu amigo Adriano Santos. Eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre a empresa, sobre ele, o que ele representa, o que é o Renave. Mais uma breve introdução. O microfone é seu, meu amigo Adriano. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lenine, estar aqui presente, tá? A Renave Fácil e o Adriano começaram lá em 2019. Lá em 2019 foi o primeiro Renave que surgiu no Brasil. O pessoal fala que é 2020, né? Mas o primeiro foi em 2019, dia 26 de 11 de 2019, e foi com um cliente nosso. Então a Renave Fácil foi o primeiro que fez a ADM Auto, que é uma concessionária do interior de Santa Catarina, lá de Chapecó, lá daquele canto. E a minha vida inteira foi trabalhar com veículos, né? Trabalhei com uma empresa de comunicação de venda aqui do estado, aqui do Rio de Janeiro. Trabalhei por 11 anos com ela e de lá eu saí e já vim direto para a Renave Fácil. Então, a minha carreira no ramo automotivo já vem de longa data e desde esse tempo então, que surgiu o Renave, eu venho me aprimorando sobre o Renave, como que é, como que não é, como que está funcionando em cada estado. Um estado é diferente do outro, nunca é a mesma coisa o Renave. Um aceita vistoria, outro não precisa de vistoria. Um faz a vistoria para o aplicativo, outro faz pelo Detran e assim vai. Então a gente tem que aprender, ainda a gente está aprendendo 9 estados, né? A gente já está alinhado, mas ainda falta os outros 16, não. 18 estados ainda. Ainda falta um bocado. Ainda falta um bocado. O dobro dos que já estão funcionando. O dobro que estão funcionando. E assim, é como você falou, cada Detran é uma realidade. Eles não se conversam. Então cada Detran é uma realidade. Ainda não, né? Ainda não. Agora com o Renave, futuramente, eles vão se conversar. É importante que se conversem, para dar uma padronizada. Sim, sim. É interessante, porque você pega um carro de um outro estado, não sabe como está, e quando tu pegar um carro de um outro estado que já venha com o Renave, esse carro está com um crivo perfeito. Por quê? Não pode ter restrição, não pode ter gravame, não pode ter débito. Sim. Então, quem vai comprar, até o cliente do revendedor de veículos, futuramente ele vai chegar para ele e vai perguntar: esse carro está no Renave? Porque ele vai saber que o Renave é uma ferramenta que tem um crivo. Bem, na verdade, o Renave ele traz segurança para o lojista, para o cliente, para as financeiras, acho que para todo mundo. Para todo mundo. O Renave vai ser mais ou menos um novo laudo cautelar. Todo mundo hoje pergunta se o carro tem laudo cautelar. Isso mesmo. Daqui a um tempo vai ser se o carro tem Renave. Isso mesmo. E assim, antes da gente continuar essa conversa, eu só queria te dar um presente da LM Automóveis. Muito Esse obrigado. É um kit que a gente entrega para o nosso cliente. Aqui tem o nosso copo e aqui dentro tem uma lixeirinha, uma flanela, uma carteirinha e um chaveiro. Muito obrigado. É um presente da LM para você, por ter vindo aqui para a gente participar, prestigiar o nosso podcast. E aí eu queria falar com você, lojista, antes também de começar o papo, que eu sempre estou dando essa dica aqui, ó. Esse livro é uma leitura essencial para você que quer trabalhar direito, que já trabalha direito e que não quer mais ficar na mão do cliente que diz que vai fazer tudo judicialização. Se você trabalha direito, você tem direitos. Leia esse livro do meu amigo, Dr. Reinaldo. É muito importante para você, Código de Defesa do Consumidor para o lojista. Fica a dica. Não é só o cliente que tem direito, né? Não, todo mundo tem. E nós, lojistas, temos direitos. Se a gente está trabalhando certo, nós temos direitos. Sim, sim. Inclusive, o livro ele tem algumas jurisprudências conseguidas pelo Dr. Reinaldo, que uma jurisprudência, para quem não sabe, ela garante o seu direito, porque já tem um caso julgado. Se já tem um caso julgado, você pode seguir aquilo como modelo. Isso mesmo. E várias dicas que ele dá, como fazer uma garantia bem montada, entre outras coisas. Se você, na hora de entregar o carro, fazer um checklist que o cliente andou no carro e atestou que estava tudo correto, você elimina os vícios ocultos, entre outras coisas. Sim. Mas esse é um papo para muito não, caminho. Isso é bastante coisa. Muita coisa. A gente tem que falar de outras coisas agora. Falar sobre o que a gente veio falar, que é o Renave e o que ele pode mudar no nosso mercado. Já está mudando em alguns estados. Já. O Renave hoje, nos estados que está funcionando 100%, já muda o mercado. Vou dar um exemplo que eu sou de Santa Catarina. Né? Em Santa Catarina, o Renave não é obrigatório. Mas eu vou falar para ti que 60% das revendas já utilizam o Renave sem ser obrigatório. Então, para eles é excelente.
Um carro transferido de uma concessionária que tem Renave para a tua loja que tem Renave, é 40 minutos essa transferência e é digital. Olha o tamanho da segurança que isso dá. Você não precisa sair com o carro de lugar nenhum, evita talvez um acidente. Lá eu tenho revendas de carro, quando faz essa transferência digital, eles já exigem que você vá com o documento do carro no nome da tua loja. Por quê? Quando você sai da loja ou da concessionária com esse veículo, a responsabilidade civil e criminal já é tua. Sim. Porque a partir daquele momento existe um comunicado de venda na Senatran. Quando vocês quiserem pesquisar, entre no portal Senatran, se o carro estiver dentro do Renave, vai aparecer essa comunicação de venda. E lá, o que acontece? Esse veículo tem um comunicado de venda? Então a tua loja está isenta de qualquer problema que venha acontecer. Se o cara tomar uma multa a hora que sair, se o cara bater, matar alguém, você não responde mais por isso. É o que a gente isso. falou, traz muito mais segurança. Bem mais segurança. Elimina aqueles documentos que ele tem que fazer hoje, que antes de transferir o carro, de que dando a saída do cliente naquele horário, naquele assina. Sim. Que isso é uma prova, mas não é tão forte quanto essa que você já transfere. Comentou por ele assinar o Renave, quando o veículo é vendido, o carro está dentro do Renave, o veículo é vendido dentro do estado que o Renave está, não precisa de assinatura nenhuma das duas partes, tá? Eletronicamente, você transfere o nome da loja para o seu cliente. Isso. A loja emite a nota fiscal, através da nota fiscal, não necessita esse reconhecimento de firma ou assinatura digital. Eu acho que é uma grande revolução que a gente está vivendo no nosso mercado. Eu acho que nos últimos, talvez, 15 anos, a maior revolução do mercado, que vai trazer isso, moralizar o mercado, credibilidade, vão ficar os lojistas, os empresários sérios. E as financeiras também acreditam muito no Renave. Por quê? A partir do momento que os veículos estão no teu CNPJ, o financeiro não tem problema de pagar esse veículo. Está tudo ok. Ele não tem débito, ele não tem restrição, ele não tem gravame. Muitas hoje existem carros que o pessoal vende com gravame, a loja recebe esse carro e vai pagando o boletim lá todo mês. Isso acontece. E a financeira vem, ele bota o CRLV, a financeira, de um bom comum acordo, libera o financiamento para ele, só que, porém, depois não paga o outro financiamento, ou não paga totalmente lá e não retira o gravame e a financeira fica no prejuízo. Sim, e a gente sabe que isso, infelizmente, acontece. Com o Renave, isso não vai acontecer mais. Não tem como. E, inclusive, é o que a gente está falando, vai pagar o nome de quem está o carro no Renave. Só vai pagar, a financeira só vai pagar aquela loja se o carro tiver... Só para tu ter um exemplo assim, vamos supor, a tua loja tem um carro dentro do Renave. Tu vendeu pro Adriano, mas eu mandei você fazer o ATPV no nome de outra pessoa. Não libera. Não vai. O Renave não deixa você fazer. Ou faz pro meu nome, que já está com gravame, ou não faz para ninguém. Faz para ninguém. Sim. Então, isso é muita segurança como um todo. E aí, para a gente que é lojista de automóvel, isso eu acho que vai trazer facilidade de crédito, taxas mais baratas. Sim. O que acontece hoje? Menos risco para o banco, mais facilidade. Os bancos hoje oferecem Forplan para vocês. Só que quando está com o Renave é uma taxa diferenciada. Porque ele sabe qual é o teu estoque. Ele conhece exatamente tudo. Tá tudo ali dentro. Tem. Ele sabe o teu potencial. E assim, quando você faz um Forplan, o que acontece? Tem 20 carros dentro do Renave. Tu tira um, bota outro. Sim. Enquanto você não eliminar o Forplan, tu tem que estar com aquele estoque ali. Sim. Então é uma garantia pro banco. Pro banco que ele não perde nunca. Nunca. É isso. E vai facilitar nas taxas também, eu acredito eu, que vai melhorar bastante. Eu acho também. Agora, sendo um pouco mais direto, de que forma você acha que, a gente falou um pouco, mas ser mais direto nisso, que o Renave vai ajudar a agilizar a negociação do lojista na venda dos veículos? Vai ajudar muito. Por quê? Que nem eu te falei antes, né? Esse veículo estando dentro do Renave e o cara que vem comprar esse veículo, o teu cliente vem à compra desse veículo, se você identificar que ele está dentro do Renave, ele não tem nenhuma restrição, ele não tem nenhum gravame, não tem nenhum débito. Então, o cliente que vai adquirir esse veículo, ele vai adquirir com segurança. Ele não vai ter medo de comprar. Diferente de outras revendas, né? Às vezes tu chega lá, o carro tem um débito, uma coisa, e o interessante é que daí você já consegue fazer a TPV, entregar para o cliente, mas deixa um rabo de foguete para trás. Então, com o Renave não vai ter isso. Não. É o que eu falei antes, eu acho que o cliente vai começar a procurar as lojas que operam no Renave. Isso. Além dos clientes procurarem as lojas que operam com o Renave, o mercado se formaliza. Sim.
mercado automotivo vai se formalizar. Então, aquela pessoa que hoje vende lá 1, 2 carros por fora, não tem empresa, vende ali na esquina, não tira uma nota fiscal, isso vai acabar. Sim. Isso vai limpar. E você falou que lá no seu estado, lá em Santa Catarina, como que está sendo essa fiscalização da Receita Estadual para as pessoas que tomam essa prática, seja pessoa jurídica ou pessoa física? Isso. Tem tido fiscalização? Lá é muito forte a fiscalização. Como que funciona lá hoje? Lá é por procuração pública, né? Através da procuração pública, a Receita tem o selo digital no qual ela consulta hoje. E nesse selo traz todas as informações da procuração, desde o teu CPF aos dados do veículo. E ela identifica lá, esse CPF tem vínculo com a empresa? Opa, tem. O KNAI dele é revenda de veículo? É. Opa, então ele tirou a nota fiscal desse carro que está aqui na procuração? Não. Opa, tem alguma coisa errada. Então vamos fazer o seguinte, pega o CPF dele, manda para o Detran, Detran analisa tudo que passou nos últimos 5 anos por aqui e manda para mim. Eles mandam todas as placas para a Receita dos últimos 5 anos e a Receita faz análise daquilo que ele tirou nota e daquilo que ele não tirou. Daquilo que ele não tirou nota, a Receita vai mandar uma autuação dentro da loja. Sem precisar ir. Tem que pagar. Sem precisar ir. Aí, eu vou falar, eu tenho conhecidos lá, receberam 5 milhões de autuação, 3 milhões, 1,5 milhão. E até pessoa física, que é a esposa do revendedor, que é o dono da empresa, também recebeu até 80 mil por ele passar os veículos no nome dela e não passar para a loja. Sim, porque, se eu não me engano, a pessoa física pode no máximo comercializar... Tem um número, eu não sei se é 2, mas... são 2 carros por ano. Mas começou a movimentar demais, o Estado já entende. E assim, e como é fácil fazer isso? O Estado aqui, por exemplo, do Rio, que não está fazendo, só não faz porque não quer. É porque assim, talvez ele não queira porque ele sabe que vai fechar muita loja, pode ser. Sim, mas qual é a vantagem do Estado também ter loja aberta que não paga os devidos tributos? Que nem eu estava comentando sobre a questão de São Paulo. De cada 100 veículos vendidos seminovos, só 12 são tirados notas fiscais. Os outros, 88%. Os 88%. Que é 88%? É 88%, a gente já tem ideia. Não está. A arrecadação não está vindo para o Estado. O que o Estado fez? Se tornou obrigatório. Sim. Então, desde outubro, lá em São Paulo, é obrigatório o Renave. Primeiro Estado obrigatório no Brasil. Eu conversei com meu amigo Marcelo e meu amigo Alcides da Alvesp. Eles falaram que lá está obrigatório, mas por enquanto de maneira mais educativa. A pessoa tem que ter o Renave rodando, menos... já está pronto para funcionar. Então, desde outubro, está vigorando essa lei, tá? Ela teve um tempo de outubro até dezembro para o pessoal se prepararem. E a partir de 1º de janeiro desse ano não ia ter mais. Mas como são 15 mil lojas, sim, e nem todas o SERPRO liberou cadastro, então eles estão aguentando. Mas se o Detran chegar na tua loja lá hoje, você tiver 15 carros, e esses 15 carros não estiverem dentro do Renave, ela dá uma multa por carro, R$ 297. Ninguém quer pagar. Não, eles não estão fazendo isso, mas vai acontecer. Sim. E lá é a questão também que estão esperando sobre as financeiras, né? Fazerem um pagamento para veículos que estão dentro do Renave. É o que a gente falou. Está tudo no momento ainda de estudo, mas sim, é inevitável e vai acontecer. Não tem volta. O Renave não tem volta. E muita gente comenta sobre o consignado, né? Acho que é a maior dúvida hoje. Sim, muita gente tem essa dúvida. Consignado ainda não existe um módulo dentro do SERPRO no Credencia para fazer o consignado. Hoje, dentro do sistema Renave, não sei se tu conhece ou não, se tu já viu, hoje existem módulos de montadora, 0km, ITE, que são implementadoras, transformadoras e encarroçadores, que são obrigados a ter Renave, e seminovos. E o consignado ainda não saiu, que é um negócio um pouco mais complicado. Eu acho um pouco mais difícil. Eu, como falei antes, não trabalho com muitos carros consignados, mas trabalho com alguma coisa. Sim. Como que eu trabalho desde sempre. O carro entrou, eu tiro uma nota de consignação. Vendi esse carro, eu cancelo a nota de consignação, tiro uma nota de compra
e depois tiro uma nota de venda. Faço um processo Mas tu não transfere o veículo normal. para os teus... Transfiro. Transfere, então. Qual que é a nossa análise hoje de integradoras no Brasil, tá? Existe a possibilidade de você emitir a nota de consignado e gerar um contrato de consignado, que é muito importante. Depois você vendeu esse veículo, o que acontece? Tu vai ter que tirar uma nota de venda de consignado, que você é como fosse um corretor de imóveis. Sim, aí você vai ter só vai ganhar ali sobre a intermediação. Isso, só a tua intermediação. O que acontece que dá para fazer? Tudo funciona com a chave da nota fiscal, tá? Então, tu emitiu uma nota de consignado, beleza, pega a chave, inclui dentro do sistema Renave, informa que esse veículo é consignado, não é seu. E quando ele vender, quem vai dar o aval de venda não é a loja, é o proprietário. Entendeu? Aí sai a nota de consignado de venda, aí o proprietário autoriza a venda. Aí elimina todo o problema de... Sim, e aí, de certa maneira, nessa operação, ele não vai pagar ICMS, não vai pagar tributo sobre venda, só sobre intermediação. Só imposto de serviço, que é o ISS. Eu não sei quanto que é o ISS. O ISS é municipal, né? Em Nova Iguaçu, que é onde eu estou estabelecido, 5%. Eu acredito que seja mais ou menos um padrão, 5%, que eu também vejo lá para Santa Catarina, é tudo mais ou menos isso. Então, tu vai pagar 5% daquilo que tu... ganhei 10, pagar 5% dos 10. Que é o justo. Porque, de fato, você não está vendendo só uma coisa sua, você só está intermediando. É como fosse o corretor de imóvel. Sim. Tu pega um imóvel, vai lá, anuncia, vende e ganha. E você fez um serviço, é isso? Eu acho justo, seria isso, pagar o imposto sobre serviço. Isso. Diferente da venda, que você tem que pagar ICMS, que é o tributo estadual, PIS e COFINS, que são os tributos federais. Isso mesmo. Quanto que é o ICMS em Santa Catarina? Santa Catarina, 0,6%. Porque tem um desconto na alíquota. Então, hoje, um dos estados que é mais caro no Brasil... É São Paulo. São Paulo, 1,8%. A gente no Rio tem 95% de abatimento sobre o valor total. Sobre o valor da alíquota. Só que no Rio é 20% do ICMS mais 2% da taxa de combate à pobreza. Então a gente tem 22%, menos 95%, fica ali alguma coisa perto de 1,1%. Uhum. Também é caro. Não é caro. Aí vamos pegar o exemplo de Espírito Santo. Espírito Santo é 0%. Sim. Mas lá funciona o Renave. Lá 98% da frota do estado está dentro do Renave. Então, lá deu certo. Lá não tem mais voltar. E todas as revendas têm. Mas assim, eu entendo que todo o estado do Brasil, para a venda de veículos usados, deveria ser ICMS zero. Sim, nós temos Pernambuco que é 0 também. Porque é bitributação. Sim. É um carro que já pagou lá no 0. Vamos supor que o carro vendeu por 100 mil. Isso mesmo. Aí você compra ele e vende daqui a 2 anos por 70. Teve um decréscimo de 30 mil. Certo. Você não está vendendo mais caro do que foi comprado 0. Mas tu vai pagar imposto, imposto sobre os 70. Só que já foi pago. Já foi. Eu acho que o certo seria, numa situação muito hipotética, aquele carro por 100 mil foi vendido por 120. Vai pagar o ICMS sobre os 20 que não foi pago. Certo. Só que isso não acontece. Qual coisa usada você já viu vender mais caro que uma nova? Só essas raridades, esses carros que ficam... anos aí, depois são vendidos mais caro. Porque geladeira, fogão, nada disso que você vende, que são itens, bens de consumo como um carro. Sim. As pessoas não lembram que tudo isso são bens de consumo como o carro é. Se você vender usado, não paga nada. Por que o carro paga? É que o carro é tratado como um bem, né? Hoje no mercado no nacional, né? Mas dentro do Renave ele não é tratado como um bem. Não. Dentro do Renave ele é tratado como estoque. Mercadoria. Mercadoria. Você quer ver uma outra coisa, que é uma luta que a gente tem aqui no estado também, que eu tenho um projeto de lei que tramita na Assembleia, na Alerj aqui do Rio, eu sou coautor, para o carro parado, enquanto estiver na loja, como mercadoria, não pagar IPVA. Só pagar o IPVA depois que ele for vendido. E tu sabia que o projeto Renave era para ser assim? Não sabia. Era para ser assim, não pagar IPVA. Enquanto o veículo está na sua loja, ele parado, não pagaria. Primeiro, ele não polui, ele não destrói a estrada. Ele está parado. Ele é um produto numa estante. Sim. Por que ele vai pagar imposto de circulação de veículo? Se não está rodando. Não faz o menor sentido. Não faz. O carro zero, enquanto zero, ele não só paga depois que emplaca? Sim. Deveria, eu acho que ser o mesmo padrão. Né?
Mas E ter algumas regras, por exemplo, porque o carro diferente do zero, o zero não roda. O seminovo pode vir a rodar, Sim. porque ele está emplacado, está tudo. Tem que ter no brasileiro a gente diz isso, que ele não pode rodar num raio longe da loja. Sim. Porque rodar no raio da loja é um test drive, é levar para abastecer, é ir numa oficina. Isso tem que haver. Acontecer, né? Isso acontece. Mas ele não pode estar em plena circulação. Sim. E se for pego em plena circulação, ele perde o direito ao benefício do IPVA. Sim. Eu acredito que teria que ser assim, tá? Não importa se ele vai rodar perto ou não, mas seria mais um benefício para a revenda de carro, né? Porque hoje é muito esmagado o setor, né? Muita coisa. Se tu for ver lá uma lojinha, hoje tu abrir qualquer loja, com menos de 30 mil no mês, tu não sai de despesa. E se você falar de uma loja robusta, pequena. Se você falar de uma loja robusta, a gente está falando de 100, 150 isso mil mesmo. Começa. Não. Então, assim, hoje, como eu estou no setor, eu sinto que o proprietário, ele sofre muito. Bem no fim, ele trabalha, chega no final do mês, ele não tem mais dinheiro, porque o dinheiro dele já foi todo embora. Muitas vezes não consegue repor mercadoria. Verdade. Que é importante você ter o carro, a mercadoria para vender. Muitas vezes a pessoa vende e não consegue repor estoque. Sim. E às vezes tem as garantias, né? Sim. As garantias que muitas vezes não precisam ser dadas, né? Como diz a lei. Tem seus direitos, né? A gente tem os nossos direitos. Então. E a gente tem que saber que, de novo, sobre os direitos, e aí eu vou citar o livro de novo, que tem vez que o cliente não está com a razão. Não, nem sempre ele tem razão. Quando ele tem razão, a gente tem que dar razão, tem que consertar, porque é uma máquina. Uma máquina, infelizmente, ela pode dar um problema. Sim. Eu falo muito com meus clientes isso. Eu não posso garantir para você que esse carro não vai dar problema nunca, mas eu posso garantir que se for da minha responsabilidade, eu vou resolver. Eu assumo, né? Agora, se não for também, eu não vou resolver. Certo. Porque não é garantia. Eu já tive alguns exemplos. Cliente meu que entrou com Honda Fit dentro d'água. Aí eu levei para mecânica, porque você não consegue descobrir logo. Sim. Eu levei para mecânica, o meu mecânico abriu e viu o caminho da água dentro do motor. Aí filmou, porque para ter as provas, né? Sim. E eu mostrei para o cliente. E ele aceitou. Mas porque eu tinha que comprovar. Sim. Um outro cliente meu, isso foi bem recente, comprou uma moto elétrica comigo. Caiu, a moto parou de ligar. E queria que eu resolvesse. Caiu. Não. Não tem. Aí hoje, se teu celular cair no chão, o que acontece? Uma televisão Sim. quebrou. Não tem garantia. Não tem garantia, é mau uso. Não. Aí a moto caiu, entre outros. Cliente meu que arranhou o carro e perguntou se a garantia cobria porque ele arranhou, e se eu pintar. Isso não, você tá no ramo, eu também tô, né? Mas eu vejo clientes, às vezes, uma lâmpada, ele vem reclamar, uma lâmpada. Assim, eu tenho que resolver. Agora, se ele estiver perto, eu acho que até vale a pena. Agora tem cliente meu que vem de longe. Sim. Que o custo para ele vir até a loja é mais caro que a lâmpada. Sim. Não compensa? Não compensa. Mas não é porque eu assumo o meu compromisso, mas não compensa para o cliente vir. Sim. E o risco que ele corre de vir de lá para cá, né? Sim, por causa de uma lâmpada. Para trocar a lâmpada. Eu não entendo. Não, a gente está num momento do nosso mundo que as pessoas estão cada vez mais egoístas e olhando só para a sua necessidade, mesmo que erradas elas estejam. Sim, sim. Elas não assumem o seu erro e querem o seu direito. Querem um jeitinho brasileiro, né? E mentem, iludem, enganam. Isso é complicado. Para nós que estamos hoje no setor automotivo, isso é ruim para nós, porque ele pode falar mal se você não resolver o problema, mas às vezes o problema não é seu, não é tua responsabilidade. E aí você fica, às vezes, com certo receio de não resolver, porque para não ser mal falado, e nessa internet aí... Hoje na mídia, né? Que todo mundo faz o que quer, fala o que quer. Sim. E até você provar que não era aquilo que ele fez, falou... A sua imagem já foi destruída. Já foi. E a gente tem pessoas de má índole dos dois lados, seja o lojista quanto o cliente. Sim. Também não é só o cliente que é errado, não. A gente tem muito lojista. Tem bastante. Que também é errado. A gente sabe disso, infelizmente. Vamos voltar para o nosso assunto aqui do Renato, senão a gente vai longe ali. E aí, como fazer algumas outras perguntas aqui. Pode perguntar aí. E aí, especificamente da Renave Fácil, como ela integra o Renave
e as soluções para o lojista de veículo e quais benefícios isso traz para a gestão do estoque e a segurança nas transações, especificamente a sua ferramenta, como que ela trabalha. A nossa empresa, então, é assim. Vamos supor que tu tem um DMS da tua empresa lá. Qual que é o sistema que tu usa hoje na tua empresa? De gestão? De gestão. Eu uso o AutoCerto. O AutoCerto. Não estamos aqui com o AutoCerto integrados. Mas se tu falar, Adriano, eu preciso integrar o Renave Fácil com o AutoCerto, para não dar o retrabalho de cadastrar na AutoCerto e depois cadastrar de novo o veículo dentro do Renave Fácil. Nós temos essa solução também. Nós temos APIs prontas. Só o pessoal, os dois técnicos de TI sentarem juntos. O da Renave Fácil, do AutoCerto, seja qual for a outra ferramenta. Hoje nós temos mais de 25 DMS integrados dentro do nosso sistema, tá? Então, e aí todo aquele estoque já integra de maneira automática. Isso mesmo. Você não precisa cadastrar o veículo. Às vezes, só com a chave da nota fiscal tu já puxa quem está comprando o veículo para ti. Já sai ali, você não precisa recadastrar ele dentro do Renave. Então, ajuda muito. A gente tenta fazer esse meio de campo para não ter o retrabalho, tá? E além do retrabalho, pode ter erros, né? Sim. Aí você não tem problema com de cadastro manual podem acontecer erros. Outra coisa que é importante dentro do sistema Renave, dentro do Renave ele faz, não só do Renave Fácil, mas dos outros implementadores, tem um sistema chamado Aptidão lá dentro, que ele faz uma consulta veicular. Não é de leilão, deixo claro que não é de leilão, mas ela consulta se tem débitos, se tem restrição e se tem gravame. Você pode ter um veículo do estado do Rio de Janeiro com gravame de São Paulo. E hoje você não consegue consultar isso. No Renave ele não deixa passar. Ele não deixa entrar para a tua loja isso. É um filtro. É um filtro, é um crivo. Então, desde o momento que, como a gente estava falando hoje ali no grupo do Autos Pop, do nosso amigo Gerson, né? O Renave é um crivo e ele vai, de certa maneira, proteger o lojista e o consumidor. A revenda de carro, né? Vamos lá, uma outra situação que eu comentei lá no grupo, né? Renajude. Sim. Esse é um pepino. Você está pegando um carro de uma pessoa, não sabe se ele tem um CNPJ ou não. Não sei se a tua loja faz essa análise. Eu faço todas as checagens, mas vou te contar uma história que aconteceu. Não foram muitas, mas infelizmente uma ou outra coisa passa. Eu comprei uma EcoSport de uma senhora, 2012. Essa EcoSport vendi para um cliente. Quando transferi para o nome da loja, passei do nome dela para o nome da loja. Provei o crédito. Quando fui pagar o contrato, entrar o gravame é uma restrição. Sim. Não deixa de ser. Sim. Não conseguiu o Itaú botar o gravame porque o carro tinha uma restrição judicial. De fato, eu não conseguiria passar para o meu nome se já existisse essa restrição anterior. Sim. Seria um impedimento. A restrição ainda não tinha aparecido, passei o carro para o meu nome na hora de pagar o contrato e aí fomos começar a buscar o histórico desse carro. Uma pessoa alugou esse carro na Localiza, tinha algum conhecimento dentro de algum órgão oficial, que eu não preciso falar o nome, conseguiu transferir esse carro por um meio não correto para o nome dele, pegou esse carro, vendeu para uma loja, essa loja transferiu o nome dele, de maneira ilegal. Transferiu para o nome da loja já de maneira legal, porque não tinha nada que desabonasse o carro. A loja ficou com o carro um tempo, vendeu para essa moça. Essa moça ficou anos com esse carro. Anos. Certo. Vendeu para a LM, transferiu para o LM. Olha quantas transferências legais. Do cara para a loja, do golpista para a loja, da loja para cliente, da cliente para a LM. 4 transferências. Sim. Anos, 4, 5 anos, tudo Acontece. Isso. E aí o carro, na hora que eu fui vender, apareceu a restrição judicial. O carro até hoje está na justiça. Sim. Mas está na justiça há mais de... Quanto tempo? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Já é. Tu sabia se o carro tivesse no Renave, o teu jurídico entraria com obrigação de fazer, ou terceiro de boa-fé, e explicaria que esse carro estava dentro do Renave, e o juiz acata. Sim. Mais fácil. Ele vai acatar? Sim. Vai, porque vai mostrar que quando eu comprei, não existia restrição. Certo. Mas... E quando ele entra no Renave, ele não pode ter restrição. Sim. É uma prova mais forte ainda. Sim. O que o juiz vai olhar e vai falar, não, então tudo bem, eu tenho que dar ganho de causa. Sim.
Ele tem que liberar o carro. Tu acha que demora isso? Não, só que no sistema antigo demora. Menos de 30 dias já aconteceu comigo, tá? Isso eu sou prova que aconteceu comigo. De novo, é mais uma segurança que o Renave sim. vai trazer para a nossa atividade. Sim, sim. E eu vejo assim, procuração. Se você trabalha com procuração e a pessoa que te deu a procuração faleceu, o que acontece? Eu não trabalho. Não pode dizer que eu não trabalho, só se for um cliente já antigo ou muito conhecido, e aí eu abro algumas poucas exceções. Isso. E no Rio a procuração, não sei como são em outros estados, no Rio a procuração tem que ser instrumento público, né, feita em cartório, e tem que ser específica. Sim. Só para aquele carro. Isso. Tem que ter os dados do carro e etc. Além de ser a procuração pública, mas vamos lá, se a pessoa que passou a procuração para ti faleceu, ela perde valor. Perde valor. Aí você vai ter que procurar um jurídico, fazer todo o trâmite para buscar esse carro de volta. Sim. Então, é mais uma segurança para você não trabalhar com... Porque é mais rápido a transferência, imediato. Mais rápido. Imediato depende, né? O que é o imediatismo, né? Se for de concessionário ou revenda que já tem a Renave para outra revenda que tem a Renave, é 40 minutos. E de pessoa física? Pessoa física aí tem um trâmite de fazer a vistoria, né? Eu vou dar um exemplo agora. Uma vistoria de São Paulo hoje, vistoria móvel, não a normal, mas o cliente vai lá, fez uma vistoria móvel, entregou o carro para a tua loja e tu vai transferir para o Renave. Essa vistoria em São Paulo tem uma validade de 120 dias para venda. Tu pode utilizar uma vistoria para 2 ações, compra e venda. Então, primeiro faz a vistoria, paga-se a taxa do Renave, que é taxa reduzida. Em São Paulo é 285, cai para R$70. Olha só a diferença. E você que é o proprietário da loja não precisa reconhecer ou assinar digitalmente a TPV. Então é dispensado. Porque eu já tenho o cadastro. Já tenho o Renave. Então, só o cliente que tem que assinar. Isso. Daí vai você pegar a documentação física ou levar ao Detran ou entregar para o teu despachante fazer a auditoria. Finalizou a auditoria, o carro está no teu nome. Muito mais rápido. Sim, sim. Agora, quando é de Renave para Renave, aí você nem vê isso. Não, nem vê. Aí a concessionária dá a saída para sua loja, você aceitou, pagou a taxa, 40 minutos o carro está no teu nome. Comprei no autoavaliar, vai ser esse procedimento. Esse procedimento, isso mesmo. Desde que o veículo seja, vamos dizer, do Rio de Janeiro, que você mora aqui. Sim. Ainda não está integrados todos os estados. Tornando esse problema que a gente falou dos Detrans. Isso, ainda os Detrans não estão não todos se conversam. Isso. Mas através do Renave eles vão se conversar. Sim, aí vai acontecer. Inevitável. O sistema, só para tu saber, o sistema lá no SERPRO está pronto, de transferência entre estados. Está pronto. Só que precisa que todos os estados estejam com o Renave. Está pronto. Isso vai demorar um pouquinho ainda, vai. no meu modo de ver. Existe ali a questão da ND, né, que o final do ano passado todos os Detrans assinaram lá que teriam que ter Renave até a metade desse ano, mas eu acredito ainda que vai mais um pouquinho. Eu acho que demora mais um pouquinho, porque a gente sabe que demanda muitas pessoas, tecnologia, uns acertos daqui, uns acertos dali. Sim. Demanda interesse. Sim, de fazer funcionar. E outra coisa que eu digo, né, quando você vende um carro que está dentro do Renave, você pode estar seguro que não vai ter nada. Não vai ter débito, não vai ter restrição, gravando. E você não vai precisar ir em cartório e o teu cliente também não. Ah, mas se der um desacordo comercial, como que eu faço? Dentro da própria ferramenta, clica uma vez e cancela. E aquele carro que estava fora do teu estoque retorna para o teu estoque. Sem segunda via de recibo, tá? Outra facilidade. Hoje, no meu estado, uma segunda via de recibo é R$700. Olha o tamanho do prejuízo. Então, e às vezes o cliente tem razão daí e você é obrigado a absorver de volta esse carro. Então, e tem esse custo. Tem esse custo. No Renave não. Não. E assim, a gente falou aqui que o Renave traz mais segurança para todo mundo na operação. E aí você, onde já tem o Renave rodando, impactou no número de vendas? Você acha que teve Que diminuiu? Aumentou? Aumentou. Diminuiu não. Não, diminuiu não. Aumentou. Não, é que nem eu tenho exemplo de Santa Catarina. A maioria das revendas de Santa Catarina hoje tem Renave, sem ser obrigatório. Sim. Tá? E Espírito Santo, estoque total, é 98% do estoque. Algumas lojas que tem o CNPJ de revenda que nem faz parte de revenda que dá os 2%.
Mas o resto, tudo no estoque Renave. E isso trouxe um aumento de venda na região. Aumento de venda e confiança de quem está comprando o carro. Sim, né? quando a gente fala de confiança, acaba aumentando. Aí eu digo hoje para você, se tu for pegar um carro hoje de uma revenda ou de uma concessionária do Espírito Santo, concessionária não tem problema, né? Mas de uma revenda, o carro vai estar dentro do Renave. Tu vai comprar um negócio que está garantido para você, para tu fazer o teu repasse. É o que a gente falou. Para comprar o teu repasse. Menos burocracia também, porque esse carro você passa a não ter que checar tanto ele. Não. Tu vai fazer uma pesquisa de leilão? Vai. Leilão normal. Mas furto e roubo já não precisa, o Renave já traz. Então, é assim. O do leilão tu é obrigatório a fazer. Né? Sim. Para você ter até a questão da cautelar, que é importante. Eu digo que é importante, né? Para tu até ver a estrutura do veículo, como que tá, tudo certinho. Mas... E assim, e o laudo cautelar é muito importante porque, primeiro, que eles tomam toda uma responsabilidade com o carro. Eles olham mesmo, eles checam mesmo, é bem feito o serviço. E outra coisa, se passar algum furo, eles são responsáveis. Sim. Eles têm que te devolver o dinheiro. Sim, sim. Porque a vistoria normal, ela vai lá tirar as 7 fotos. Acabou, não está sabendo se o carro tem uma longarina amassada, alguma coisa. Não faz isso. Olha, eu avaliei recentemente uma Duster lá na loja. Parecia, aparentemente, que o carro era 100%. 100%. Aí, mas eu faço laudo cautelar de todos os carros. O carro por baixo estava cheio de massa, onde é a marcação do chassi na carroceria, onde marca a numeração do chassi. Já levantou um alerta gigante. Desmontamos para ver por cima. Tinha visto por baixo, vamos ver agora por cima. Uma chapa soldado na outra, porque a chapa original, da onde tem a marcação do chassi, corroeu toda por conta de água. Enchente. Se você não faz a cautelar... Se eu não faço a cautelar? Problema. Vai vender um carro desse para um cliente teu? Não sabia do problema? Tu tá inocente, mas o teu cliente quer o direito dele. Mas o lojista ele não pode alegar isso, porque ele é profissional. Ele é obrigado a saber. Sim. Tem que ir atrás. Tem que tomar esses cuidados. Tem que se resguardar sempre, né? Isso sempre. E você que falou, você está no mercado há muito tempo, você já deve ter visto muitas coisas. Eu não atendo só o meu estado, eu viajo o Brasil todo. Então você vê muita coisa, vê muita história. Eu chego em lojas, assim, lojas que o cara está vendendo os veículos estão como estacionamento e KNAI de estacionamento. Isso não existe. E daí eu perguntei para ele assim, tá, e nota fiscal? Eu já faz 20 anos que eu trabalho aqui. Nunca emiti uma nota. 20 anos. Aí eu perguntei, e financiamento? Meu vizinho aqui faz para mim. Esse é a pessoa, desculpa o termo, mais idiota do mercado de automóvel, é quem faz um financiamento para o outro que não tem credenciamento bancário. Porque ele deixa de vender. Sim. Ele deixa, o outro amigo deixa, o outro... Porque a gente aqui não é, a gente é concorrente, mas a gente não é inimigo. Não. Todo mundo que trabalha direito tá no mesmo barco, tem espaço para todo mundo. Sim. Agora, eu não vou abrir o meu banco, que é difícil de ter, para um lojista que não tem. Você me desculpa, eu não vou fazer isso porque é burrice e eu vou estar trazendo problema para mim e para os meus colegas que trabalham direito. E assim, e tem outros exemplos. Sim. Eu tenho lá eu cheguei uma vez numa Sem contar que você é responsável por essa operação para ganhar, às vezes, uma mixaria. Mas ainda mais hoje com um correspondente bancário. Responde civil e criminalmente uma operação, às vezes, para ganhar R$1.000. É isso aí. E existem outros tipos de revendedores de veículos, né? Eu cheguei e visitei um que eu tinha prospectado como cliente, cheguei lá, conversei com ele. Eu falei para ele sobre o Renave e tal. Daí ele tem que emitir nota? Tem. Então não, eu vou fechar a loja. Eu já vendi uma fazenda mesmo, botei em carro, volto para a fazenda. Vou vender gado. Tu vê. E o cara não emitia nota. Não, já teve, não vem o caso eu falar o nome aqui, mas já teve colegas que falaram assim, não, se o Renave vier, eu vou vender com particular e não tem problema. Eu falei, tá, e como que você vai financiar? Financio no banco do cliente. As financeiras agora, como que estão tratando os carros consignados, estão preparando para tratar os carros consignados em São Paulo. Se você não tiver com o carro no Renave e está consignado, tem que ter lá a nota de consignado e o contrato consignado.
Se o banco for financiar esse carro, o dinheiro todo cai no nome do consignado. Não, assim, mano, não é nem isso que eu tô falando, não. O consignado eu entendo. O carro vai cair no nome, o dinheiro vai cair no nome de quem tá o carro. Essa pessoa não, ela é dona do carro, mas pessoa física, ela não vai ter mais loja, vai trabalhar igual esse que falou, num estacionamento ou num galpão, ou seja, onde que for. Sim. E vai financiar, não vai ter mais banco, lógico, porque não vai ter. Não vai ter taxa especial. Cadastro, não vai ter nada. Mas ele falou, não, eu financio nas agências bancárias, que a agência bancária paga no meu nome, pessoa física, que eu tô o carro e tudo bem. Só que ele vai perder agilidade, vai perder taxa e... E será que o banco vai pagar mesmo? Eu acho que não também. É por isso que eu estava falando para ti. Lá em São Paulo eles não vão pagar vão pagar direto no nome de quem tá o carro. Não, nesse caso o nome do carro tá na pessoa. Tá no nome dele? Tá no nome dele. Aí dá. Sim, eu sei que dá, mas eu acho que daqui a um dado momento o banco comercial, que são as agências, vão acabar migrando tudo para o sistema de financiamento. Acho que vai ser uma coisa só. Sim. Eu acho que vai ser inevitável. Mesmo sendo uma pessoa física, talvez vai ter que estar no Renave. Não saiu nenhum projeto sobre pessoa física mas quem sabe pro futuro? O futuro pode ser. Começa que o banco, ou então o banco fala assim, olha, você tem mais de 2 carros vendidos esse ano, não faça um terceiro. Isso aí, o banco pode ter até essa informação. Hoje existe essas informações. E começar a travar. Sem contar que perde agilidade. Sim. Porque o teu cliente tem que pegar, ir lá no banco, ver como está a condição, voltar. E nesse tempo ele pode voltar e não passar numa loja. E acabou. Acabou, ele perdeu o negócio. E o negócio para você tem que ser na hora. Eu faço alguns financiamentos do cliente na agência dele, mas porque ele quer. Isso. Mas é só você ver o tempo. Um financiamento da minha loja dura um dia para entregar o carro. Um de agência, uma semana. Tem uma diferença grande. Tem uma diferença de tempo grande. Sim. É mais burocrático, você não está ali, não é um sistema direto que você preenche a ficha, prova, você mesmo domina tudo. Sim. Depende de um terceiro que às vezes não está nem com boa vontade. E até ele te atender, você chegar lá na agência. É mais burocrático. É bem mais burocrático. E aí você acha que o brasileiro que é imediatista vai querer esperar isso? Eu, da minha parte, não. Eu não. Eu quero praticidade. Eu também. Comprar lá. Tu tem uma praticidade hoje dentro do que eu admiro, né? Que eu falo para todo mundo. São Paulo. Lá existe a TDV, Transferência Digital de Veículos. Hoje, quando o carro está dentro do Renave lá, e você vai vender para uma pessoa física, se esse carro tiver com aquele prazo de vistoria dos 120 dias dentro, e teu cliente que está comprando, ele é Gov, ouro, e ele tem a carteira digital de trânsito, sabe o que o Detran faz? Manda a taxa do Pix para ele, direto para ele, R$285, ele paga, daí 40 segundos para o carro estar no nome dele. É só ter a conta Gov Ouro e a carteira digital. Acabou. Tu vê só a agilidade. Segurança de novo. A gente pode só veículos que estão dentro do Renato. Sim. Então, existe essa questão. Vai melhorar muito. Muito. E já imaginou você com um cliente que chegou lá e tem todo esse mar de benefícios e você entregar o carro para o cliente em 40 segundos, o cliente... tu já paga a taxa da trânsito, já saiu. O carro já está no seu nome. Já agilizei a vistoria para ti, paguei. Pagou a taxa, o cara sai de lá com o carro no nome dele. Acabou. Olha... Benefício, né? De novo, é segurança, é praticidade, é facilidade. Sim. Assim, existe antes do Renave e depois do Renave. Eu falei, para mim é a grande revolução dos últimos anos no mercado de automóvel. Sim. Eu acho que antes dessa revolução, e aí eu vou falar de uma coisa que eu não era nem nascido, mas que a gente estuda, a gente conhece, eu acho que antes da revolução foi quando o Collor abriu o mercado. Sim. Collor abriu o mercado e agora é o Renave. Nós andávamos... o Collor do meu tempo. Então a gente andava carros com... Não tinha... vamos lá, carro sem ar. Era Gurgel. Não. Era Brasília, Fusca, Passat, o Santana, acredito eu. E depois que ele abriu o mercado, que coisa boa. Pensa, aí agora... Quantas marcas nós temos hoje dentro do nosso mercado? Quantas existirem no mundo e quiserem vir. Tá. Eu me lembro que nessa época eu era técnico em colorimetria. Eu já trabalhava no rumo automotivo, mas como técnico de colorimetria de tintas de veículos. Então, quando fez isso, liberou a máquina para vir de fora do Brasil, que não existia dentro do Brasil. Aquilo para mim foi onde que eu
me aperfeiçoei. Sim. Então, mas não existia antes, era tudo bloqueado. Sim. E como que isso não foi... Acho que a grande revolução antes do Renave foi essa. Sim. E agora a grande revolução do mercado é o Renave. Sim, ele vem para ajudar, até vai limpar o mercado, vai formalizar o mercado. Vai mudar muito. Ainda tem muita coisa para acontecer. Tá? Sim, tem. Tem bastante coisa para acontecer. Mas assim, eu acho que quem não conhece nada ou quem conhece pouco do Renave, é hora de se aprofundar. Sim, é agora, antes que te pegue desprevenido, de calça riada. Então assim, já que você comentou nisso, vamos lá. Para você ter Renave, não é assim. Não. Primeira coisa, o teu KNAI principal tem que ser de revenda. Se o teu KNAI principal, a atividade principal no teu cartão CNPJ não é isso, já prepara para alterar. Já começa por aí. Eu estou com locadora. Locadora não tem Renave. Então, tu tem que alterar e já botar o KNAI principal como revenda. Segundo, certificado digital da tua loja. Tem muita gente que usa o A3. O A3 não é aceito. Tem que ser só o A1. É um arquivo, não é de cartão. Então, outra coisa que você já tem que estar preparado. E, dependendo do que acontecer, botar a mão para o céu e pedir para o SERPRO liberar o teu credenciamento quanto mais rápido. Porque hoje, São Paulo tem entre 40 a 60 dias para liberar um credenciamento. É burocrático. Para liberar. Depois não, mas... Depois não. Depois Deixa eu te fazer uma pergunta. Em empresa com débito com o Estado ou com a União? Não, para eles, o primordial, o que é? O KNAI e o certificado e teus dados. Eles não fazem uma consulta se você tem débito. Nem com o Estado? Não, nada. Então é tranquilo. Só não quer ter quem não queira mesmo. Porque o Estado nem vai fazer essa consulta. O governo federal nem vai fazer essa consulta. Entendi. Hoje ele não faz. Pode ser que amanhã ele faça. Hoje ele não faz. Porque pode ser que seja uma maneira, quando o Renave estiver rodando obrigatório, que quem quiser entrar tem que já pagar todos os débitos anteriores existentes. Porque hoje, para você vender um veículo, tu não tem que ter uma CND aqui no estado? Até certo valor, sim. Sim. Não é só aqui, em outros estados também. Mas loja de automóvel tem uma mitigação que, se for um carro relativamente barato, você não precisa. Isso, até um teto. O exemplo ali do Paraná. O Paraná acho que é R$70 mil. Abaixo disso não precisa. Acima disso é obrigatório. Mas qual carro hoje que é menos de 70 mil? Não tem. Poucos. Poucos. E hoje, que nem agora eu toquei no estado do Paraná, né? Hoje no estado do Paraná a facilidade é a vistoria. Lá eles têm um aplicativo direto do Detran, onde que você vai lá e tira as fotos você mesmo. Uma autovistoria. Uma autovistoria. Parecido com o seguro. E é válida. Então, veja só a facilidade hoje. Sim. Então, eu digo assim, o Renave veio para ajudar, os Detrans estão alinhando, estão vindo também para ajudar na questão do Renave. E vai ser muito importante. E de novo, eu venho falando isso em outros episódios, porque o Renave é um assunto recorrente. Sim. O Renave não veio para fechar a loja de ninguém, não veio para acabar com o segmento. O Renave veio para facilitar. A gente fica falando aqui que algumas lojas vão fechar, que o mercado vai encolher, mas não é por culpa do Renave. Não. É por culpa do mau lojista. Isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para ti. Lá perto da tua loja tem farmácia? Tem. Se a farmácia hoje lá não compra e vende, não é obrigada a tirar nota de tudo que entra e tudo que sai, Sim. E ela não tem um monte de funcionário ainda? E não tem um monte de farmácia, cada hora faz uma nova? Pagando imposto. Todos possíveis e imagináveis. Aqueles hoje que evitam pagar imposto, por que não paga? Se eu tivesse uma loja hoje, eu pagaria, porque eu queria deitar no travesseiro e ficar tranquilo. Para não chegar amanhã receber uma autuação da Receita Estadual. Igual você falou de valores altíssimos. Altíssimos. Valores que fecham uma loja. Sim, sim. Que é inviável muitas vezes pagar. Muitas vezes. E o que eu falo, né? Um dia, se acontecer alguma coisa nessa questão, tem muita gente que às vezes vão ser autuados presencialmente, né? E eles querem brigar com a pessoa que está autuando. Mas os caras não estão... funcionário. O cara está fazendo o serviço Está trabalhando. E se você não tiver com o carro legal, ele é obrigado a fazer isso. Sim, é o trabalho dele. É o trabalho dele. E assim, não é muito mais fácil ir pagando pontualmente e aos poucos
do que ter que pagar tudo de uma pancada só. E às vezes você deu desconto para aquele carro baseado naquilo, e você não tem aquilo mais, acabou? E acabou. Então... Ou então trabalha com margens apertadíssimas porque não recolhe. Isso mesmo. Não adianta trabalhar com margem apertadíssima. Não. Eu não entendo hoje uma pessoa que trabalha no mercado de automóvel e trabalha com a margem de 3 mil, 4 mil. É surreal. E vamos lá, a questão de garantia, né? Trabalha com uma margem de 3 mil. Deu um problema no motor, tu tirou dinheiro do teu bolso. Mas esse cara não faz. Também tem isso, né? Esse cara não faz, sabe? Porque, primeiro, ele não faz um contrato com aquele cliente, não tem um papel assinado. Sim. Então já não comprova vínculo. Ele pega muitas vezes o carro do cliente A, vendedor, para o cliente B, comprador, o carro não passa por nome dele. Sim. Então como que aquele cliente comprova e comprou naquela loja também? Também tem isso. Vai estar no X, não tem nada que comprove o vínculo. Não. Então, assim, se existem pessoas nesse padrão hoje... Existem. Vamos se preparar para o mercado que vem aí. Sim. Existe um monte de pessoas hoje que estão fazendo cursos. Final de semana, agora teve não sei se tu conhece o Benê. Conheço. O Benê fez um curso lá em Alphaville agora. Eu gravei já um episódio com ele do cara, podcast dele. Cara, muito bom. E esse último aí foi top. Outro, Ricardo, vendedor automotivo. Outro cara esplêndido. O Benê tem a Escalada. A Escalada foi a 7ª dele agora. Muito bom. Eu fiz um podcast com ele. Eu e meu irmão gravamos lá em Taubaté. Com ele. Uhum. Foi bem legal. O Ricardo do vendedor automotivo, eu conheço ele de nome. Sim. A gente está pilotando um evento agora para o dia 18 de julho com o pessoal da Recicla Leads. Recicla Leads. Daniel, Luiz. Muito possível ele vai vir. A presença dele não está confirmada, mas tem algumas presenças já confirmadas. Dia 18 de julho, no Coco Bambu de Botafogo. Isso se você estiver aqui, já é convidado para estar com a gente. E o Daniel lá, ele também é bem voltado para o setor automotivo, que ele tem um CRM, né? No qual ele integra todas as ferramentas dentro desse CRM. Então, tu não precisa ter várias senhas, vários logins, então tu consegue... Não, isso é muito bom. Tem aparecido algumas empresas com essas vantagens que otimizam muito o nosso tempo. Sim, sim. Como o Renave também. Por exemplo, eu sou cliente agora da Crederic também, que é sensacional, que é uma plataforma multibancos, com uma senha só você simula em todos os bancos. Todos os bancos, isso aí. Crederic do meu amigo Renato. E facilitou muito a minha vida. Outro que ajuda bastante o mercado automotivo, não sei se tu conhece, o Rodrigo, de loja para loja, o Belo. Sim, conheço muito meu amigo Belo. Então ele tem uma missão, cara. Sim. Rodrigo eu falo que é missão. Sim. O Rodrigo ajuda muita gente, o Marcelo Alcides ajuda muita gente. 2 caras especial, Marcelo Alcides. São gente boa demais. O outro Rodrigo da Nick. O Rodrigo é meu cliente. É outro que ajuda a gente o tempo todo, que só está somando e pensa num cara de coração bom. Esse gente Rodrigo, boa. O Rodrigo Dotto, do também Rio Grande do Sul. Trocando informação o tempo todo. Todos os outros presidentes da associação, que o Rodrigo é presidente da associação de lá. O Neto da Boca Mafra, que é da associação lá da região parceiro dele. Nosso também. O Glênio da Associação de Minas. O César do Paraná. Tá tendo um evento amanhã lá no tendo Paraná. a Sovepar. Isso. O Paulinho lá do Espírito Santo. O tiozão lá do Amazonas. Tive lá, pra tu ver, lá não tem Renave, né? Eu fui para Manaus e fui para Belém. Belém é a Sovepar. Isso. E lá a gente foi lá para dar palestra pro pessoal sobre Renave, mas não tem. Então a gente já está preparando um mercado que não tem. Sim. É igual aqui. Sim. Se precisar vir aqui, Adriano, vamos fazer um evento aqui, precisamos alguém que venha falar sobre Renave. A gente está aqui para ajudar. Para fazer isso. E, assim, e é muito importante, eu falei aqui em nome de alguns presidentes da associação, eu falo que eu não sou, eu estou vice-presidente da Alverge, que fundamos, que o Léo, que é um outro cara fantástico, que faz um trabalho sensacional, que é o presidente da Alverge. A gente está aqui para ajudar e mudar o setor. Sim, sim. Então, lembrei mais um aqui que eu não posso esquecer, o Neto de Brasília, e o Everton, que faz um trabalho fantástico. Do Ceará. O Everton do Ceará. Estava lá semana passada, fez o primeiro evento dele lá. A gente foi através da Ila, elas estavam lá, as meninas da Alverge. Cara, esse trabalho é sensacional, porque eu vi as duas lá. A Ila e a Larissa estavam lá.
Assim, é um trabalho que não é remunerado, Não. é completamente voluntário, é cansativo, exaustivo, estressante, mas a gente tem uma missão. É estressante, eu não digo. Eu participei lá como Não, estressante que eu digo o dia a dia da associação. Não, daí da associação é complicado mesmo. Mas lá o evento é interessante. Não, o evento não, mas o dia a dia da associação. Não, aí eu concordo com você, que daí tem os associados que incomodam. É complicado. Aí o associado... vai lá, eu vou convidar a tua loja para ser associado, mas por que você é associado? Qual que é o benefício que a associação vai me trazer? Pô, cara, só de trazer eventos, formalizar algumas... Treinamentos gratuitos. Eu tenho lá a Sovesc, que é de Santa Catarina. Então a Sovesc tem um treinamento uma vez por semana com o Rafael Kutait. A gente vai fazer um com ele agora, online, dia 18 de junho. Eu vou estar dia 25 lá de novo com ele. Nós fizemos um podcast com ele e da Prospect Pro é o mais visualizado. Eu já fiz um treinamento com ele. Muito bom. Fiz um treinamento com ele com o outro Rafael, que trabalha com ele. É muito bom. Fiz online com a minha equipe. Para quem está procurando, eu aconselho fazer, porque o treinamento dele é muito bom sobre prospecção. Olha só como ele é parceiro. Cada cliente que fecha com o Renave Fácil hoje ganha 1 hora de aula grátis com ele. Pô, muito legal isso. Então, cara... Não, ele é sensacional. Ele é ótimo. Eu acho que a gente está fazendo esses treinamentos de quarta-feira, que é um treinamento online. Já vou falar com as meninas para a gente já dar um com a Renave Fácil para falar sobre o Renave, porque aqui a gente dá só uma passada, né? Sim. Mas é bastante coisa, É né? bastante conteúdo. E assim, às vezes você chega numa loja e vai explicar sobre o Renave e a pessoa fica perdida. Aí o certo é ir devagarinho, né? Sim. Alimentando devagar. Adriano, o papo tá bom. A gente tá falando sobre muita coisa, mas o nosso tempo... Acabou? É curto. Tá acabando. Olha ali, ó. Senão eles me batem. Não. A gente já tá aqui um tempão. E eu vou abrir o espaço aí para você fazer as suas... Te agradecer, né? E fazer suas considerações finais, falar um pouquinho mais sobre o que você quiser falar. Não. Primeira coisa, eu quero te agradecer, tá? Esse momento aqui contigo. É um prazer estar aqui, tá? E agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Por É verdade. Fazer que a gente se encontrasse nesse mercado hoje nosso, né? E no qual a gente possa se ajudar um ao outro, tá? Pode sempre contar comigo e com a Renave Fácil, que vocês precisarem. E vocês também contarem conosco, com a LM, com a Alverde, porque a gente está no mesma missão, né? A gente tem essa missão de moralizar, de trazer boas práticas para o mercado. E não posso esquecer de agradecer a minha família, né? Minha esposa, minhas 2 filhas. Olha lá para aquela câmera e fala. Agradecer a minha esposa, que a última vez eu não agradeci, ela já falou, né? Então, e as minhas 2 princesas, eu tenho 2 filhas, uma com 28 anos, outra com 17, uma já é veterinária, graças a Deus. Eu tenho um com 14. Então, a gratidão é divina, né? Então, Deus em primeiro lugar mesmo. Deus em primeiro lugar. E assim, e conhecer pessoas boas como você, né? Pô, obrigado. Aí eu fico grato aí. Eu também fico muito agradecido. E sobre Renave Fácil, então é o seguinte. Falei do Rafa Kutait, que dá 1 hora, né? E a Smart Car dá uma consultoria. Não sei se tu já ouviu falar da Smart Car. Não, nunca ouvi. A Smart Car, ela tem um jurídico e um contábil. Elas fazem uma análise da tua empresa e a questão tributária que tu paga federal. O Rodrigo Danic lá é um cara que não paga imposto federal mais, porque ele tinha lá pago já há alguns anos como lucro presumido e agora... Está numa compensação. Está numa compensação. Ele tem créditos, então há mais de 1 ano. Então, empresas que já têm lucro presumido, já estão lá, se precisarem também. A gente trabalha aqui no lucro presumido. Aqui não tem Renave ainda, né? Não tem, mas vai vir. Mas se precisarem, pode passar o meu contato, eu passo para o pessoal da Smart Car. E a gente vai alinhando. Porque isso é um benefício, tá? Sim. Tanto imposto vocês pagam. E falando em imposto, né? Não sei como que você está, o teu conhecimento, o meu também é muito pouco. O meu é pouco também. Sobre o próximo ano, né? Que vai entrar os 2 impostos, né? Vai trabalhar paralelo. A reforma. Tu já viu quanto que é esses valores? Cara, eu estava vendo uma palestra outro dia, falou alguma coisa por alto, mas vou ser bem sincero que eu não peguei. 27,99. E o que acontece no nosso mercado? Existem muitos que são mercados especiais que conseguem não chegar a esse valor de imposto. Mas no nosso setor ainda o pessoal não se uniu para fazer isso. Na verdade, está tendo um movimento sim, eu falei o nome dele aqui, do Neto, lá de Brasília. Ele está brigando
para a reforma não ser tão impactante para a gente, para mudar algumas coisas para o nosso segmento. Isso a gente tem que ver e rever e apoiar ele. Tem que dar todo o apoio a ele, porque é ele que está mais perto, ele representa Brasília, mas está brigando por todos os estados do Brasil, por todo o segmento. Nacional, né? Então... Só porque está mais perto. O trabalho que ele faz é fantástico. Fazer um agradecimento aqui ao Neto, da Associação de Brasília, que faz esse trabalho fantástico. O Neto eu não cheguei a conhecer ainda, mas vou conhecer. Vai estar aqui no Altos Encontros? Eu falei para ele, vou fazer uma cirurgia, não sei se eu vou poder. Ele provavelmente vai estar, que ele vem em todos. Mas eu, se puder, eu vou vir. É bom, o evento é bem bom, o evento é bem legal. Vai ter um evento lá da Sovesc, é o primeiro congresso da Sovesc em Santa Catarina. Eu também queria ir, mas tem que ver se vai ter tempo hábil. E é isso aí, chegamos ao fim aqui do nosso programa. Eu queria agradecer você que ficou assistindo conosco até agora e agradecer de novo ao Adriano. Muito obrigado. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.